Olá pessoal, hoje eu quero uma atenção especial ao princípio da continuidade do serviço público. Um tema que pode cair tanto na parte de princípios gerais, como pode cair também lá no tema serviços públicos, ok? Esse tema, princípio da continuidade do serviço público, tem sido exigido bastante nas provas de concurso, porque em relação a ele nós temos alguns aspectos que deverão ser analisados. O primeiro é o que significa continuidade do serviço público. Significa dizer que o serviço público ele tem que ser adequado e contínuo, que não deve haver interrupções, que não deve haver suspensão. Essa é a regra, é o que nós temos tanto na Constituição Federal, como nós temos lá na Lei 8987, que é a lei que regulamenta as concessões e permissões de serviços públicos. Lá na Constituição, no artigo 173, fala justamente da necessidade do serviço ser um serviço adequado. Na Lei 8987, no artigo 6º, parágrafo 3º, está dizendo o seguinte, que não irá configurar como descontinuidade do serviço público algumas situações. E são essas situações que eu quero que você fique atento, porque são justamente esses pontos que podem ser perguntados aí pela sua banca examinadora. Então, lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987, está falando que não vai configurar como descontinuidade aquelas situações de emergência. Então, por exemplo, teve um temporal, ou um acidente, um veículo bateu no poste. Naquele momento, aquele bairro vai ficar sem energia, tendo em vista uma situação de emergência para proteger as pessoas naquele local. Então, haverá uma suspensão, uma interrupção, mas isso não vai configurar violação ao princípio da continuidade do serviço público. Então, a situação de emergência é a primeira situação. A segunda situação, prevista nesse artigo 6º, parágrafo 3º, é quando, por razões de ordem técnica ou por questões de manutenção nas instalações, é necessário fazer a suspensão. Só que aqui temos um detalhe, é necessário avisar previamente. É necessário avisar que vai faltar energia elétrica naquele bairro durante tantas horas, ou vai ter que a água ficar suspensa durante determinado período para se fazer uma limpeza, enfim. Deve ter um aviso prévio. Então, há questões de ordem técnica, há questões de instalação, de manutenção, o poder público poderá interromper o fornecimento daquele serviço, mas deverá avisar previamente. A terceira situação, essa sim, é uma das que mais cai em prova. Será que se você ficar sem pagar a sua energia elétrica, ou sem pagar a sua água, ou o seu telefone, esses que são considerados, sim, serviços públicos, será que você pode ter esse serviço interrompido? E o princípio da continuidade, como é que fica? Pois é, pessoal, o artigo 6º, parágrafo 3º diz que o inadimplemento do usuário, o que é inadimplemento? O não cumprir, o não pagar por aqueles serviços que são considerados serviços pagos, remunerados. Se você é usuário desse serviço e você não cumpre, não paga aquilo que está estipulado no seu contrato de fornecimento desse serviço, poderá haver a suspensão. E isso não significa violação ao princípio da continuidade do serviço público. Não significa dizer que houve violação a esse princípio. Mas o detalhe, é necessário que haja aviso prévio. Então, o inadimplemento do serviço, o inadimplemento pelo usuário do serviço público que é remunerado, o poder público, ou na verdade aquele que representa o poder público, aquela concessionária de serviço público, poderá sim suspender o fornecimento deste serviço, mas é necessário que haja aviso prévio. Uma atenção especial aqui a algumas decisões do STJ, que diz que quando esse serviço, por exemplo, está sendo prestado em hospitais ou em casas residenciais, mas onde as pessoas necessitam, por exemplo, sobrevivem por aparelho, necessitam de aparelhos para a sobrevivência, neste caso, não pode, por exemplo, a Eletrobras suspender a energia. Tá? Ela tem outras formas de execução deste valor. Não estou dizendo que vai ficar gratuito, tá? Mas não haverá a possibilidade de suspender por aí, porque aí eu tenho um conflito entre o princípio da continuidade do serviço público e a questão do princípio do direito à vida dessa pessoa. Então, o inadimplemento pode sim haver a suspensão.
Excepcionalmente, a depender de algumas situações, por exemplo, em hospitais ou em locais onde há o risco de morte para a pessoa que dependa do fornecimento daquele serviço, neste caso o STJ já decidiu que não caberá aí as fornecedoras, aquelas que são concessionárias de serviço público, suspenderem o fornecimento, por exemplo, de uma energia elétrica. Acabou por aí? Não. Temos um último detalhe, que é o seguinte. Um outro ponto que tem sido questionado na análise deste princípio da continuidade do serviço público é a questão do direito à greve. E a greve no serviço público, ela é possível? Pessoal, ela é prevista constitucionalmente. Tudo bem que a Constituição fala que é necessária uma lei específica para regulamentar o exercício desse direito. O STF, através de mandado de injunção, disse que enquanto não tivermos uma lei regulamentando o serviço público, a greve no serviço público, deverá ser utilizada a lei que regulamenta a greve no setor privado. Então é possível fazer greve? Sim, mas é necessário que determinados percentuais estejam funcionando. Que a gente já deve ter ouvido falar isso. Greve determina transporte coletivo, que é um serviço público. Então é possível fazer greve no transporte? É possível fazer greve, mas tem que ter um percentual de ônibus funcionando. Esse percentual atualmente está regulamentado pela lei do serviço da greve no serviço no setor privado, porque nós não temos uma lei específica para o serviço público. Então a greve, o direito à greve, que é um direito constitucionalmente previsto, também não viola o princípio da continuidade, desde que essa greve seja exercida nos limites que a lei estabelecer. Só que temos mais um último detalhe. E a polícia? Pode fazer greve? Cuidado! A Constituição Federal, ela apenas veda a greve aos militares. Expressamente, é vedada a greve aos militares. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa vedação ao exercício do direito de greve também deve se estender à Polícia Civil e a todos aqueles agentes públicos que lidam diretamente com o setor de segurança pública. Foram 2 repercussões gerais julgadas no ano de 2017, onde ficou estabelecido que não cabe greve aos policiais, mesmo ele sendo policial civil. Então, fiquem atentos a essa informação. Inclusive, lá no nosso Instagram, nós temos 2 posts trazendo essa informação dessas repercussões gerais que trataram sobre o tema, tá? Então, fiquem atentos a essa decisão. Vamos recapitular o nosso tema de hoje? Princípio da continuidade no serviço público. É um princípio que está estabelecido implicitamente na Constituição e está lá na Lei 8987. O serviço público tem que ser adequado e contínuo, não cabendo interrupção. Cuidado que temos 3 situações previstas no parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 estabelece que não caracteriza a descontinuidade do serviço público as situações de emergência. Também as questões de ordem técnica e manutenção das instalações exigindo-se aviso prévio, e o inadimplemento do usuário poderá autorizar a suspensão deste serviço. Também exige-se aviso prévio. Lembrando que em situações excepcionais, como a questão dos hospitais, não pode haver a suspensão. E por fim, o direito à greve. O direito à greve no serviço público é garantido pela Constituição, desde que ele seja exercido nos limites da lei. No entanto, aqueles agentes públicos que trabalham diretamente com a segurança pública, segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe o exercício da greve, sendo-lhes vedada o direito à greve. Ok, pessoal? Fiquem atentos a esse tópico. Não deixe de curtir os nossos vídeos e não deixe de nos acompanhar. Clica aí no sininho para receber a notificação dos novos vídeos que estamos colocando para vocês com muito carinho. Tudo preparado para garantir o seu sucesso na aprovação do concurso público. Até mais, até o próximo vídeo.